Aí, entrou. Entrou aí? Sim, já estou retornando. Ah, que legal. Tá, então aqui eu também já vou compartilhar. Separei alguns poemas aqui para fazer alguns comentários Show de bola. do livro. Tem alguns livros aqui também, de repente. Quanto tempo vai ser? A partir de 1 hora. Então, 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20. Vixe, então vou ler Ulisses. Ó, Leu Ulisses. vou ler James Ulisses Joyce. na lá. Ó, legal demais. Ah, Eu tô numa fase meio Sartre ultimamente, rapaz. Vou você está ter... entrando, você tá entrando num abismo, então, Cara, mergulhando. no meio dessa pandemia, o que eu posso fazer? É perigoso, hein? Justo na pandemia. Não, mas Nietzsche, é, então, seria quase suicídio. Ler Nietzsche não, agora. não, o Nietzsche é meu companheiro de longa data. Peraí, eu acho que realmente a gente já está ao vivo. Eu vou ter que confirmar com a produção aqui. Existe uma grande equipe de produção aqui no estúdio. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, senhoras e senhores! Boa tarde, que boa tarde o que é? Bom dia para você, boa segunda-feira, dia 27 de julho, rapinha do tacho do mês de julho. Logo, logo você começará durante a semana a ver professores com a cara triste, alunos com cara triste, porque isso significa muito, né, para algumas pessoas. Ah, professor, mas agora é só atividade online. Pois bem, pergunte a um professor o que significa essas atividades online. Pelo menos o triplo, quádruplo de trabalho. Este é o Café com Cultura, é o programa para você começar bem a sua semana. O café está aqui, né? E ao meu lado, um dos 3 reis magos. Estamos aqui com Baltazar. Bom dia! Como estamos, professor? Bom dia, Carlos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para conversar com você e a sua audiência, viu? Show de Rei bola! Mago, legal. É uma história que se conta. Opa, muito bom. Estamos aqui enquanto as pessoas estão chegando, né? Já tem um pessoal que já está participando conosco aqui. E enquanto a gente vai começando, eu gostaria de, primeiramente, agradecer pela sua disponibilidade, ter tirado ali um trecho do seu dia, né, da sua semana para poder conversar conosco. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Para a gente é um prazer ter você aqui. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, apesar de termos alguns amigos em comum, e você teve essa bondade de poder nos atender. Muito bem, Baltazar. Algumas pessoas também te chamam de Bill. Sim, E muita aí, gente. e aí eu gostaria de saber como é que você prefere ser chamado, se eu te chamo de Baltazar, de Bill, como é que fica? Olha, Bill é um apelido de longa data, né? Muitas vezes, quando eu cheguei nas escolas para assumir aulas, né? E eu chegava na escola, o quadro já estava na lousa, todo preenchido, né? E nos lugares possíveis onde seriam as minhas aulas, já tinha meu nome escrito. E era Bill. As pessoas nem me conheciam naquela unidade escolar e já colocavam Bill. Então, assim, o Bill, ele chega... A fama precede o nome. Olha só, Pode ser rapaz. Bill, pode ser Bill. Dá Show uma de bola. intimidade. Isso. Muito bom. Então vamos lá. Professor Baltazar, Bill, eu gostaria que você contasse um pouco de você para a gente. Né? Hoje você é professor, está lançando livro, já é o seu segundo livro, né, que você está lançando agora. E eu gostaria de saber um pouco do antes. Né? Então, em algum momento você teve esse contato
com as letras, em algum momento você resolveu cursar uma faculdade, entendeu que este seria o seu caminho. E para a gente é interessante saber um pouco disso, né? Como é que foi? Você nasceu em Franca, veio para cá? Fala um pouco da sua história para a gente, por favor. Tá, começar então pelo início. Eu sou francano, nasci em Franca. A minha família, eu sou de uma família de mineiros. Então, a minha mãe é de Martinho Campos, Minas. O meu pai é da região de Piumhi, mais especificamente de uma vila que ainda hoje está do mesmo jeito, chama Vila Costina, a Vila dos Costas, né? Oh. Então, eles se conheceram por ali, Piuí, Pimenta, moraram em muitas fazendas, trabalharam para esses donos de fazenda. A minha mãe, ela foi professora de grupo primário, né? Aquela situação em que na zona rural não tinha professores efetivos e quem tinha alguma escolaridade recebia o título de professor e ministrava aulas. A minha mãe teve essa história e isso, de certa forma, influenciou, num dado momento, a escolha pelo magistério, né? E, bom, eu nasci em Franca, então, né? Cidade calçadista, indústria forte de calçado, principalmente nos anos 70, 80. E meu primeiro emprego foi em fábrica de calçado, né? Na produção das fábricas de calçado. Naquela época, um adolescente um adolescente pobre, que trabalhasse em fábrica de calçado e gostasse de estudar, né? Ele almejaria o máximo que ele conseguiria dentro da produção de uma fábrica de calçado era trabalhar no escritório. Dizia-se assim, né? O trabalho era dividido entre produção e escritório, né? Como se fosse uma divisão intelectual do trabalho, né? Sim. E aí eu trabalhei em fábrica de calçado, conheci o que era o modo de produção, né, da fábrica e toda a alienação que isso promove, né, para o operário que aprende a fazer etapas da produção e nunca tem acesso ao produto inteiro, não sabe produzir o produto completo, né? Ele pode até comprar o sapato em prestações e ficar devendo o salário inteiro dele, mas saber fazer o sapato inteiro ele não sabe. Então, isso mais tarde eu fui estudar na faculdade. Eles aceitam todo tipo de cartão de crédito, tá? Excelente. Tá ouvindo? Desculpa aí, gente. Minha janela está aberta. Não, mas é importante porque esse pessoal do ovo, antes da pandemia, já oferecia uma série de produtos delivery. Sim. Olha só. Então, eles já eram vanguarda. Isso. Haviam padarias móveis antigamente, né? Exato. Bom, vamos lá. Mas voltando, aí depois trabalhei no Bradesco, né? Conheci um pouco de como funciona mesmo o trabalho em banco, né? E depois disso, no final, assim, eu já estava fazendo faculdade, optei por fazer história. O meu sonho de fazer era estudar cinema. Cinema, muito distante, era uma demanda muito grande. Eu não tinha maturidade na época para poder bancar esse sonho, né? E também, a segunda opção era psicologia, né? Tanto é que quando eu entrei na faculdade de História, eu já lia psicologia, eu lia Reich e não Freud, né? E Wilhelm Reich. E aí, na faculdade, aí a mente abriu, né, cara? Não tem como. E assim, eu sou uma pessoa que desde pequeno me sinto assim disfuncional, você entende? O que é isso? Se sentir disfuncional no mundo. Eu nunca me senti encaixado em nenhum segmento completamente. Eu não sinto esse prazer que algumas pessoas têm de se... Por exemplo, vou dar um exemplo. Um torcedor de qualquer time, né? Aquela paixão de se entregar e se misturar na multidão, na história do time, aquela coisa de se diluir, né? E de se encaixar perfeitamente ali, e o mundo todo fazer sentido, porque eu sou corintiano, sabe? Porque eu sou palmeirense,
esse tipo de sentimento de pertencimento total a alguma coisa, eu nunca senti. Então, estudar para mim era essa janela para conhecer o mundo e saber quem eu era e onde eu estava, de onde eu vim, ou seja, as perguntas básicas de todo mundo. Uhum. E aí eu cheguei na faculdade de História para exatamente isso. Um dia, primeira aula, um professor perguntou para os alunos qual era o objetivo de cada um de estar ali fazendo História, né? E eu lembro direitinho, eu falei, eu estou aqui para saber qual que é essa do ser humano, o que eu estou fazendo aqui, de onde que eu vim, papapá. E é isso. Nossa, que Respondi? legal, cara, que legal, muito bom. A gente tem algumas semelhanças. Minha família, a família da minha mãe, também veio da roça, lá de Capitólio, perto de Piuí. A família da minha mãe também é de uma vila que tem 3 ruas. Até fiquei surpreso de você contar, porque se fosse a mesma, seria muita coincidência, mas não é. A família da minha mãe é de Macaúbas, que é do lado ali de Capitólio, né? Franca, nos anos 80, nos anos 70 e 80, recebeu muitas famílias de fora. Então, tanto de Minas Gerais, quanto da Bahia, as pessoas foram vindo para cá, né? Então, é muito comum que as pessoas da nossa geração nasceram aqui, mas os pais vieram de fora. Então, na década de 70, Franca tinha lá, em algum momento, teve lá 80 mil habitantes, e hoje nós estamos aqui com quase 400 mil, por conta do fenômeno do calçado, que trouxe tanta gente para cá e formou esse caldo cultural interessantíssimo que existe no nosso município, porém, que, no entanto, não é divulgado a contento, né? Não é divulgado da forma como poderia ser. Franca é uma cidade muito rica, culturalmente, intelectualmente, e nós precisamos mostrar isso. Né? É necessário que existam políticas capazes de divulgar essas ações, né, dos seus filhos, dos nossos artistas aqui de Franca. Legal. Muito bem. Então, você foi bancário, cara. Você foi bancário. Na verdade, assim, eu trabalhei dentro do Bradesco, no setor de previdência privada do Bradesco. Então, eu trabalhava dentro do banco, eu não era funcionário do banco, mas era uma parceria, uma sucursal do banco do Bradesco, e havia uma simbiose entre as duas, né? Então, uma estava dentro da outra, uma levava a outra. Uhum. Legal, bacana. E aí, você foi ser educador, foi fazer história, certamente teve aula com grandes professores lá na Unesp. Ótimos professores. Teve aula com o professor Evaldo de Melo Doim, lembra dele? Lembro, faleceu, né? Sim. O filho dele acabou de mandar um bom dia pra gente aqui, ó. Pedro Otávio Doim. Que bacana. Muito despojado ele. Fica para mim a impressão do Evaldo para mim é assim de um pilar bem sustentado, né? Ele usava uma cadeira de rodas e ele era um pilar bem sustentado numa construção que dava vontade de conhecer. Essa impressão que fica dele. E de outros professores, claro, trago muitos comigo, né? Tive também, assim, péssimos professores dentro da Unesp, né? A gente fala assim, tive, nossa turma era muito proativa, digamos assim, dentro dela tinha um grupo muito unido, então a gente fazia protestos, a gente fez um movimento do professor Mandrião, a gente queria mandar para casa, desonerar alguns professores, sabe essas coisas? Então a gente fez um movimento. Porque às vezes a pessoa fala assim, a Unesp é uma ótima faculdade. Claro que é. Mas não existe perfeição nas coisas, né? Sempre tem alguma coisa ali que você pode, com uma serenidade, discernir o que precisa melhorar, né? Sempre existe. Sim, é bom sim. dizer. Não, e essa inquietação que você descreveu, né, agora há pouco, ela é muito bem-vinda, porque eu vou entender o que você trouxe como uma dificuldade de ficar na zona de conforto. Então, se todos nós pudermos, de certa forma,
ter isso, essa capacidade de não, vamos dizer assim, de não aceitar o que está posto e querer melhorar sempre, com certeza a humanidade ela vai progredir. Porque, poxa, eu estou numa excelente faculdade, ponto. Não. Será que ela não pode melhorar? Pode melhorar. Eu estive lá na Unesp também, tive aulas com professores fantásticos, outros professores que eu trago comigo, como você também traz contigo, e outros eu não me lembro. E quer algo mais significativo do que o esquecimento, né? Ou seja, eu passei por ali e certamente não fez diferença, né? E outros, poxa, jamais esquecerei. Então a gente precisa. Eu acho que essa, em termos gerais, é uma das principais lições do estudo da história, quer seja numa faculdade, de forma autodidata, ou mesmo no ensino médio. Uma das maiores lições de se estudar história é a percepção de que as coisas não são dadas como criadas num instante mágico. Elas têm um percurso e elas têm uma evolução. Cada coisa tem uma evolução no tempo. Então, assim, o que é hoje foi diferente ontem. Uhum. E se foi diferente ontem e mudou, pode mudar de novo, para pior ou para melhor. Então, se perceber nessa evolução, né, da história, dá uma sensação de estar presente, né? Sim. Cara, que legal. Olha só, quem está nos acompanhando agora é o Mari Newton. Mari Newton, tive o prazer de conhecê-lo recentemente. Ele é responsável por um canal no YouTube fantástico, chamado Canal do Saber. Então, quem gosta de conversas como essa que nós estamos tendo agora com o professor Baltazar, certamente vai se interessar por conhecer esse canal. Você pode procurar lá no YouTube, Canal do Saber, entre aspas, que vai encontrar. Olha o comentário dele, professor. Baltazar é a essência da inquietação. O que move o mundo são as perguntas. Olha que barato. Show de bola, show de bola. Realmente, vira mexe, a gente está tentando buscar respostas para uma série de coisas. Pode ser na nossa vida pessoal, pode ser para o mundo que nos cerca, politicamente, economicamente, culturalmente. Às vezes a gente está tão perdido, tão afoito na busca de respostas e não percebe que as perguntas estão erradas. Então, a pergunta correta, ela é capaz de nos conduzir à resposta correta. Agora, se a gente está fazendo as perguntas erradas, nós nunca chegaremos nas respostas corretas. Né? E com a convicção de que todas as perguntas, a pergunta correta, como você disse, ela vai me levar numa outra questão, numa outra pergunta, e assim, é muito dialético, né? Sim. Nada está pronto. É como, para dizer em outras palavras, né, o que o Raul Seixas disse, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque no momento em que eu me torno aquilo que eu desejei ser, ou no momento em que eu compreendo aquilo que eu perguntei e eu duvidava, e se torna uma verdade para mim no momento, aquilo pode, daqui a pouco, ser questionado, e esse movimento não tem fim. E não é para ter fim mesmo, porque se tivesse fim, a gente não estava aqui hoje. Não haveria um mundo como ele está hoje. A gente estaria lá nas estepes africanas ainda. Rapaz, eu quero usar isso como um paradigma para mim sempre, né? Essa questão dessa busca, porque isso é o contrário de um problema muito sério da nossa sociedade contemporânea, que é o comodismo. As pessoas têm se acomodado, têm se desiludido. Algumas palavras-chave para entender a sociedade contemporânea, na minha cabeça hoje, é o desalento, né, o conformismo. Então, são coisas que são difíceis de entender, porque se está ruim, a vontade de mudar, ela tem que existir, ela tem que ser um imperativo. Mas o que eu tenho visto, muitas vezes, é que a pessoa, ela não quer transformar. Isso é próprio da pós-modernidade. Mas essa geração, principalmente
molecada, pessoal mais jovem, apesar daquilo estar muito ruim, ela não quer mudar. Então, ela só quer esquecer. Então, ela se afunda no entretenimento. Então, olha, tá ruim, mas eu vou esquecer por alguns instantes aquilo ali. Pá! O que você me diz disso? Eu acho o seguinte, que eu olho com um pouco de compaixão. Eu concordo com você plenamente, né? Esse estado anestesiado, em que a distração, né, do espetáculo que é colocado para o indivíduo na sociedade é cada vez mais consome cada vez mais a atenção, né? E distrai de algumas coisas que poderiam fazer uma diferença mais substancial para o indivíduo, para o espírito, para a alma, né? Mas eu tenho um olhar de compaixão para isso também, porque assim, em muitos momentos eu me pego pensando, não seria melhor, Baltazar, você ter ficado no estado de inconsciência, remetendo ao mito do paraíso, se você não tivesse comido o fruto do conhecimento da vida, né, e se você tivesse ficado lá na sua inconsciência, feliz por nada, inconsciente, sem nunca ter chegado a ler Fernando Pessoa, por exemplo, será que não seria melhor? Né? Mas é uma falsa questão, porque o bonde já andou, né? E aqui eu estou, e esse longo período, trabalhando com adolescentes, principalmente, e fazendo esse movimento, né? De mediar essa transição entre a inconsciência do estado digamos assim, do indivíduo que está ainda sonhando, né? Dentro da caverna do Platão, ou então no paraíso, numa situação que ainda não comeu o fruto do conhecimento, né? Usando a figura do mito, para uma transição, mediar essa transição para o indivíduo que tem para despertar a criticidade dele e dar de presente para esse indivíduo o desconforto dessa pós-modernidade toda, para ele abrir a mente e falar, puta, onde eu estou? Para onde você me trouxe, professor? Legal. E ele vai ficar a vida inteira se perguntando a mesma coisa, né? Não teria sido melhor eu ter ficado na inconsistência, teria sofrido menos? Ou é melhor ter a consciência do mundo e ter que lidar com essa insatisfação de conseguir poucos resultados com esse grau de crítica que eu tenho? É um dilema, é dialético, como eu falei. É dialético. Não, eu concordo com você. E concordo que é uma falsa questão também, porque no momento que eu me torno capaz de escolher, eu já não sou mais aquela pessoa lá atrás que fez a escolha. Então, como assim? Né? Então, naquele momento, foi feita a escolha com os elementos possíveis. Exato. A trajetória agregou outros tantos elementos que permitiram que eu reafirmasse a escolha ou pudesse escolher mudar. Mas isso é impossível, porque eu não sou mais o mesmo e a escolha já não está mais posta, de certa forma. Enfim, eu gostaria de concluir só esse raciocínio para não ficar uma aresta. Em nenhum momento, de fato, eu me arrependo de todas as escolhas e todas as bifurcações dos caminhos que me trouxeram até aqui. Porque, e acredito tanto nisso, e com paixão mesmo, né, que eu digo que a educação, o conhecimento, a ciência é a melhor opção. Porque se eu tenho que fazer escolhas, se eu tenho que viver no mundo, e se viver no mundo pode ser uma coisa desagradável muitas vezes, eu preciso encontrar formas de ser feliz no mundo, hoje, agora. Então, fazer as melhores escolhas é preciso hoje, fazer as melhores escolhas hoje. E a educação, a ciência, a leitura e a poesia, sobretudo, sem dúvida, são as melhores escolhas. Não, show de bola. O pessoal está comentando aqui, eu estou tentando colocar o comentário de todo mundo, pessoal. Se pular algum, vocês vão me perdoar, porque são muitos comentários.
e eu estou conversando com o professor Baltazar aqui, operando a mesa de transmissão, tocando bumbo com o pé, tudo ao mesmo tempo aqui. Então de repente, se perdeu algum, vocês vão me perdoar. Professor, excelente. Então, você terminou a faculdade de História e foi lecionar. Eu entendi um pouco da sua trajetória antes da faculdade, e agora eu quero entender depois. Você foi lecionar, e como é que foi isso? Como é que você... E qual foi o momento que você se reconheceu professor? Isso foi depois da faculdade ou já era antes da faculdade? Você assim, não, peraí, ser professor é a forma como eu me entendo na nossa sociedade, por isso eu vou fazer história. Ou isso foi uma coisa que aconteceu posteriormente? Aconteceu depois. Durante a faculdade, eu fui percebendo que eu tinha uma leitura de psicologia, né? E o meu curso de história, assim, ainda não tinha essa abertura de perceber a interdisciplinaridade, e não haviam muitos cursos interdisciplinares. Quando se falava de um curso interdisciplinar, você tinha que ir para a Unicamp. A Unesp era muitíssimo tradicional nisso. Tinha alguns professores que davam cursos com esse olhar interdisciplinar em que as disciplinas interagiam com a história, né? Havia esse movimento. Esse olhar, eu tenho esse olhar para o mundo, não é uma coisa que eu aprendi na faculdade ou que eu estudei, né? Quando eu li a respeito dessa forma, dessa pedagogia, dessa forma de perceber o mundo, eu falei, eu sou esse tipo de pessoa, eu tenho esse temperamento. Então, na faculdade mesmo, eu procurei fazer teatro. Eu procurei o teatro amador, que tinha um movimento atuante em Franca, e acho que ainda tem, né? Eu estou por fora hoje. Eu tenho amigos atuantes, mas eu estou por fora do teatro amador em Franca. E porque eu tinha certeza, assim, que a convicção de que eu precisava ser um bom ator, ou um ator razoável, né? Para estar na sala de aula. Então, quando eu fui para a sala de aula, eu já tinha essa convicção da representação. A sala de aula como palco, a interação e a mediação entre o professor, conhecimento e alunos, a troca. Então, assim, nos 6 primeiros anos, eu aprendi demais da conta dando aula. Eu trabalhei 6 anos no Cefam, foi um projeto, né, do governo de formação específico para o magistério. Na época, tinha que apresentar um projeto. Aí eu apresentei esse projeto, foi assim, saí da faculdade e comecei no Cefam. E trabalhei 6 anos, ali eu conheci muita gente bacana. Eu tinha um prazer enorme de chegar lá e no portão e dizer, olha, nossa, que legal, hoje eu vou fazer uma aula bacana. Então, eu sentia... esses 6 anos foram vibrantes nesse sentido. Foi, assim, tesão pela profissão, né? Desenvolver aquele gosto, né? E transmitir esse gosto para as pessoas. Então, eu acho que, nesse sentido, foi muito produtivo, né? Muito produtivo. Aprendi muito com os colegas professores, né? Com os que estavam chegando comigo, com a geração anterior e com os alunos, sem dúvida nenhuma. Foi muito produtivo. O atual, nosso amigo, professor Anderson Bueno, você o conheceu lá? Foi no Cefam? Fui professor dele lá. Show de bola, show de bola. Filosofia, porque assim, professor de história, como eu estava falando da interdisciplinaridade, né? Uhum. No curso de história, quem vai estudar história na faculdade, ele vai ter aula de antropologia, de psicologia, de história da arte, ele vai ter uma série de disciplinas que gravitam assim em torno da história. Ele não vai estudar só história antiga, medieval, moderna e contemporânea, né? Então, esse modelo foi assim, um modelo que eu trouxe para as minhas aulas. Então, no Cefam, por exemplo, eu dei aula de história, né? Mas completava a carga de trabalho, carga horária de trabalho,
dando aula de sociologia, dando aula de filosofia, né? Fiz isso muito ao longo do tempo. E me efetivei como professor do Estado em 98. No concurso de 98, ingressei em 99, aqui em Franca, e fiz um movimento contrário da maioria dos colegas que eu conheço. Normalmente, o pessoal presta concurso, às vezes pega aulas fora de Franca, fora da sua cidade, e depois faz um movimento de retorno. Eu fiz o contrário, eu assumi as aulas e fui embora. Fui para a região de São José do Rio Preto, a caminho do Mato Grosso do Sul. Eu queria ir para bem longe, mas o que eu consegui foi ir para Votuporanga, que está no mapa. Uma cidade Que barato. O Anderson está aqui, está lembrando que vocês brigaram muito no primeiro mês, mas isso é normal, né? Os professores têm essa capacidade de despertar paixões em todos os sentidos. Muito inteligente, cara. Nossa. No começo, saindo da faculdade, querendo experimentar todo o potencial das linguagens, porque, assim, eu sempre trabalhei com linguagens. Eu acho que a minha praia são as linguagens. História é como se fosse... a história é uma opção de trabalho. Em um dado momento, você vai fazer o quê para ganhar a sua vida? Bom, eu vou ter uma profissão, vou prestar um concurso, né? Mas, então, eu sempre trabalhei com linguagens e eu exigia muito desses alunos, sabe? Eu acho, no começo. Muito. E os que... Mas, assim, eu não tenho notícia de quem me odeia, não, sabe? Não, mas isso é normal, cara. Isso é muito normal, porque eu penso por mim também. Então, eu costumo dizer brincando, mas tem um pouco de verdade, que tem alunos que me adoram e tem alunos que me detestam exatamente pelos mesmos motivos. Então, isso se chama coerência, né? Então, quando nós somos nós mesmos, é comum e desejável que despertemos opiniões distintas e assim por diante, né? Debate agradece, né? Opa, Renato Nascimento. Bom dia, escritor, poeta e professor Baltazar Gonçalves. É incansável amor e dedicação com cultura, educação e literatura. Bom dia, Renato. Obrigado pelo comentário aqui. A galera tá comentando bastante, é bem bacana. Bom, e em algum momento você resolveu começar a escrever. Provavelmente você já até escrevia, mas em algum momento você falou, vou publicar. Eu quero ver os meus textos com capa. Eu quero ver na prateleira. Como é que foi isso aí? É muito diferente mesmo você ter a experiência de publicar em blogs, no espaço virtual, né? Algumas pessoas dizerem, você é poeta, você é poeta, né? Ou você escreve bem, tal. Mas é diferente quando você escreve no papel e não dá mais para editar. Pelo menos naquela tiragem, né? Naquela tiragem. Essa permanência, ela é a permanência do escrito, né, no papel, ela provoca coisas diferentes do que aquilo que está no virtual. Com certeza, e esse fascínio, ele não é de hoje, né, de milênios, né, desde quando a escrita se tornou uma ferramenta importante de organização da sociedade, e depois na Idade Média, com o surgimento do livro impresso, com a popularização, né, da leitura, o livro exerce esse fascínio. Então, ter publicado o primeiro livro dessa maneira, forma, como editora, com outras pessoas envolvidas, porque não é um trabalho, é um mérito dividido, porque a produção, né, do livro, ela exige é um trabalho conjunto, né? E tem o editor, né, que vai dar um aval, tem um revisor ou uma revisora, no meu caso, ela vai
te orientar, corrigir, perguntar, né? Então, tudo aquilo que poderia passar de algum erro, alguma coisa, a obra é trabalhada para ficar perfeita, né? É para ficar perfeita. Embora nós já tenhamos falado aqui sobre perfeição agora mesmo, a obra sempre vai te pedir um outro olhar. Sempre vai te pedir um outro olhar. Então, quando está no papel ou nas vias de fato de ser impresso, bateu uma angústia muito grande, né? Fala, bom, agora o poema... olha, é como se fosse assim, ó, deixa eu ver se eu passo numa imagem para você. Eu estou escrevendo um poema e vou colocar em algum lugar, no meu blog, ou no Facebook, ou mandar para uma pessoa. Tá? Aquilo está vivo, né? Enquanto eu estou pensando e estou escrevendo, e não está bom, por exemplo, eu estou testando a linguagem, ele está vivo, né? Para mim e para as outras pessoas. Mas a sensação de colocar no papel é como se eu fechasse o caixão mesmo. Botei lá o poema para mim ele está morto e eu fechei. Bom, acabou. O poema está morto. Ele está vivo na leitura. Quando você abre de novo e aí você vai ler o poema, ele está vivo. Mas a minha sensação como escritor de colocar lá o texto é essa. Meu gato está atrapalhando aqui, peraí. Olha só! Legal. Que barato. Olha, eu costumo dizer que não há nada mais assustador do que a tela do Word branca na frente ali do escritor. Ou ela equivale a algo igualmente assustador, que é a folha de caderno aberta na frente, ou a folha de A4 aberta. Porque assim, para eu produzir, e eu produzo muito sazonalmente, artisticamente é sazonalmente. Eu escrevo profissionalmente, em razão da profissão, eu trabalho com publicidade, então, quando a gente tem que fazer as chamadas copies, ou quando nós temos que elaborar estratégias, é doloroso, porque sentar ali e falar, vou escrever, é difícil, é danado. Eu admiro as pessoas que a escrita flui, que a pessoa ela escreve e escreve e de maneira quase definitiva, né? Porque a publicação ela realmente é algo assustador, porque nos dá uma sensação ai, fugiu a palavra, mas é como se nós fôssemos, a gente pariu aquela obra ali e agora ela não é mais nossa. Acabou. Sim, exatamente. O poema ou o texto, ele vai estar vivo, vai se provar no tempo, né? Esse momento, você falou de pós-modernidade, né? Esses são termos, assim, que eu evito até entrar no debate, né? Muito no debate sobre as conceituações dos períodos históricos e tal, porque eu acredito que o homem que vive agora, ele é o homem moderno, ele vive a modernidade, né? Eu penso no homem do presente como o homem moderno, que vive a modernidade. As duas classificações são para estudo, para poder destrinchar algum conteúdo, criar um debate. Mas, enfim, essa coisa de as pessoas colocarem aquilo que pensam, né? E depois, em forma de livro, o tempo consome tudo isso, né? O tempo consome. Então, assim, se hoje eu pego um poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, por exemplo, e leio e sinto a conexão com o poema e o tempo que ele escreveu como sendo o presente que eu vivo agora, isso é uma literatura imortal. Imortal. Eu acredito que... Ó o caminhão. Dessa vez eu não ouvi. Eu acredito que o escritor, ele, como todo mundo, né, como todas as pessoas, sente essa pulsão pelo eterno, né? Talvez como uma resposta ao medo da morte,
que é inerente a todos nós, o escritor ele encontra uma resposta transitória, uma resposta como o artista, de forma geral, né? Que é deixar algo escrito, criar algo que ele julgue necessário, novo, enfim, mas com a consciência que é o tempo que vai dizer se aquilo realmente é transitório ou não, sabe? Se aquilo fica ou não. Isso tudo envolve um prazer muito grande, uma tensão muito grande, é uma sensação de estar vivo. Show de bola. Tem algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar elas para o final. Então, o Anderson fez pergunta, o Marinilton fez pergunta também. Eu vou esperar um pouco, aí mais para o final eu coloco as perguntas dos colegas. Beleza. Bom, agora me fala dos seus livros, por favor. Então, me fala do primeiro livro que você lançou, quando foi, o que é ele, e depois fala do livro atual que você está lançando agora. Beleza. Bom, o primeiro livro lançado pela editora Penalux foi ano passado. É que eu estou pensando aqui na pergunta que você fez ainda, eu achei que eu não tivesse respondido, então vou fazer um gancho com a pergunta anterior. Né? Uhum. Em 2008, eu decidi que eu ia começar a investir mais na literatura, porque escrever... eu sempre fui... Eu me sinto assim, um poeta que se transformou num professor de história, que foi estudar história, certo? Uhum. Então, assim, em algum momento lá atrás, eu teria seguido um outro percurso que eu retomo agora. Então, é uma retomada de percurso, essa publicação. E é uma grande conquista por isso. Porque ensinar a história, e você pode confirmar isso, ser professor, né, de qualquer disciplina, você pode confirmar, consome bastante da gente. Né? Consome muito, e preparação de aula, uma infinidade de coisas, e de 2008 para cá, eu decidi que, paulatinamente, eu ia começar a investir mais na literatura e sofrer menos com o peso de ser professor de sala de aula, certo? Então, eu criei o blog Depois Eu Conta, em 2008. Uhum. No Facebook, há 3 anos atrás, eu escrevi durante 2 anos, eu publiquei numa revista portuguesa, uma revista eletrônica chamada Inomináveis, e não tinha uma coluna de poesia. Então, foi criada uma coluna de poesia, era uma revista de diversidades, né? E foi criada uma coluna de poesia, e eu, junto com a Ana, a gente criou o nome para a coluna, que era Tanto Mar Entre Nós. Show de bola. A Fernanda Pessoa. Depois que a revista fechou, ela acabou, eu conversei e pedi, falei, olha, não pode parar isso, vou usar um nome para criar um grupo no Facebook. Aí eu criei um grupo no Facebook linkado na minha página Depois Eu Conta. Uhum. Certo? E esse grupo tinha esse objetivo, de trazer pessoas para publicar, para mostrar o trabalho, tanto os anônimos, que são milhares, quanto os autores que já têm trabalho, né? E, na verdade, a página ela congrega muito mais pessoas que querem mostrar o seu trabalho do que aquelas que já têm um trabalho pronto, porque elas já têm editora, já têm voz, né? Já são ouvidas. Então, vou falar, então, dos 2 livros, tá bom? Sim. Eu vou falar primeiro do Solo, que é o livro que eu lancei, Tecido na Papelaria, está lá atrás o banner. Eu coloquei ele para enfeitar minha parede, que eu gosto demais da capa. A editora Penalux tem um capista fantástico. É uma capa muito simples, mas muito significativa, eu acho. Muito bonita mesmo. Linda. Embora você identifique que é uma pessoa, né? Você de cara não identifica gênero. Uhum. Você de cara não identifica se tem o lábio grosso, nariz fino. Você não é capaz de identificar etnia, grupo étnico, né? Para mim, é a alma, né? Se você olhar de perto, tem aqui. Vamos ver se dá para mostrar. Traz mais um pouquinho para cá, ó. Chega um pouquinho. Isso. Aí, isso. ó.
Isso. Aqui no ombro você vê uma alça bem fina, translúcida. Legal. Essa transparência aqui, ela me remete à alma muito mais e ao que há de comum nas pessoas, né? Então, assim, aqui eu não vejo seus defeitos. Esse é o Carlos Amorim, na verdade. Esse aqui também é Sim, voltado. sim. Perfeito. E esse livro, então, é assim, como era um livro de estreia, eu pensei também numa forma didática de conduzir o leitor dentro dele. Porque, assim, o Humberto Eco, ele fala numa das conferências, ele foi convidado pelo Ítalo Calvino, mestre supremo, Nossa. e Humberto Eu, Eco... eu li recentemente agora Cidades Invisíveis, do Ítalo. Show de bola, cara. Né? É. Bom demais falar, eu quase estou aqui falando das... Não, mas conta do Humberto. Aí Humberto Eco foi convidado a fazer algumas palestras, tal, sobre um título, um tema, e aí depois saiu em livro, né? Isso, essas conferências. São 6 passeios pelo bosque da ficção. Em um desses textos, Humberto Eco falava a respeito do leitor. Era específico sobre o leitor. E ali ele faz uma investigação a respeito dos tipos de leitores, né? Uhum. Então, eu, mais ou menos inspirado nisso, penso assim, que uma obra hermética, fechada, um texto fechado demais, escrito para especialista, sabe? Não é o que eu quero, não é o que eu faço. Se fosse isso, eu estava fazendo pós-doutorado, escrevendo para historiadores e deixando as teses nas prateleiras das universidades. Isso não me dá tesão, não vibra, não dá essa paixão. Escrever de uma forma tão simples que um aluno do ensino fundamental semi-alfabetizado pudesse ler, também não é, sabe? Existe aí um problema. O problema é do aluno, é dessa criança que não teve uma alfabetização, não conseguiu chegar lá, mas também é de toda uma conjuntura em volta dele. Então, assim, voltando ao tema, eu queria fazer um livro que fosse de acesso a um leitor, como o Humberto Eco fala, um leitor que tem um acesso cognitivo razoável, que tem uma leitura de vida, e para aquele leitor que vai pegar o texto e falar, putz, e ler as mais camadas, textos de mais camadas, né? Uhum. Então, assim, você pode fazer uma leitura, uma primeira leitura no livro, depois você vai ter uma segunda leitura a ser feita, ou uma terceira leitura a ser feita, né? E a estrutura do livro, do tecido na papelaria, é uma estrutura que se remete ao interior da papelaria. Essa papelaria que você conhece quando vai comprar papel sulfite, caneta, bic, né, borracha. É aquele ambiente, né? Então, lá dentro você tem estantes e produtos, né? Nessas estantes, eu coloquei, assim, ó, vou ver se dá para te mostrar. Por exemplo, o primeiro capítulo são retalhos. Sim. Então, nessa papelaria, você vai encontrar tecido. Curiosamente, né? E é uma provocação, nessa papelaria você vai encontrar tecidos. Os tecidos são os textos, né? Do livro. Então, você tem estantes. Você tem a estante dos retalhos, que são axiomas, versos curtos, de leitura rápida, pensando nesse leitor que vai abrir o livro e vai dizer, eu li um verso, mas já vou para o meu WhatsApp. Estão me chamando no Facebook. Eu tenho que fazer o quê? Sabe, essa pessoa? Porque a gente anda muito entulhado de informação, né? Ai, perdi você. Espera aí. Olha lá, fui dar o exemplo e voltei. Sim. Então, são textos curtos. Vou ler um deles para você. Perfeito. Só a gota compreende o oceano. Um verso. Não, peraí, rápido. Eu vou, já que você vai nos brindar com a sua poesia, eu vou pedir para quem está assistindo compartilhar essa live. Ó, quem está curtindo aí, faça o favor, senta o dedo no like,
compartilha essa live, porque agora o Baltazar vai ler, tá? Tá bom. Vamos conhecer a poesia desse cara, filho da nossa terra, 2 livros publicados, poesia de primeira. Então, ó, pessoal, sai compartilhando aí. Quem tá curtindo, compartilha a publicação, que vai valer a pena, galera. Vamos lá. Estão compartilhando? Show de bola. Vamos lá, professor, fica à vontade. Desculpa te interromper. Beleza, tamo junto, é isso mesmo. Então, esse primeiro estante, ou parte do livro, são versos curtos. Vou ler mais algum aqui. O perfume do jasmim desmantela o tempo linear, onde nada jamais floriu. Para viagens curtas, bagagem de mão. Para as longas, histórias inacabadas. A lembrança do por fazer é razão para o regresso. Bom, e aí segue essa estrutura até o próximo capítulo, que são bordados, estampas e rendas. Né? Uma sugestão para que o leitor vá percebendo que o caldo está engrossando e que tem mais fios nesse tecido, né? Mas ele pode ficar à vontade de sair da papelaria só com aquele retalho, se é o que ele precisava. Com um retalho, eu aprendi com a minha mãe é costureira. Eu acordei, eu dormia muitas vezes, quando menino, eu dormia muitas vezes ouvindo o barulho da máquina da minha mãe de costura até tarde. E muitas vezes eu acordava de manhã ouvindo o barulho da maquininha dela de costura. A minha mãe foi um esteio na economia doméstica, né? Então, esse livro tem muito disso, dessa experiência com esse tecer, né? Então, o leitor é convidado e avisado que nessa estante ele tem bordados, estampas e rendas. Ele pode ficar com retalho, porque às vezes dá para fazer muita coisa com um pedaço de tecido, dá para fazer muita coisa com um pedaço de tecido. E segue, né? Então, a próxima, eu vou ler aqui, então, um bordado. Eu escrevi esse poema aqui no dia da morte do Belchior, o cantor e compositor. Então, eu fiquei, assim, muito triste, né? Belchior é uma figura, assim, que... Putz, Belchior. Foi em abril, foi 3 anos atrás, né? Foi, e ele entrou para o livro. Show. Se um poeta evapora. Se um poeta evapora, nuvem deságua, chorinho no telhado. Cada gota é barulhinho bom, lágrima na bica da velha calha. Cheia até a boca, duna de sal branca na bilha vermelha. Curvo, longo gargalho de barro molhado. Vapor condensado sobre telhados. É chato querer explicar o poema, mas, cara, Belchior é uma chuva que não vai parar de chover, você entende? Por exemplo, evaporou e vai chover constantemente, né? É uma coisa boa. Então, assim, ainda nesse capítulo, eu fiz uma única investida dentro para a poesia concreta, porque, assim, a minha intenção também, além desse passo a passo, dessa entrada pela papelaria, através das estantes que oferecem tecidos com mais fios à medida que a pessoa vai avançando nela, foi também fazer, assim, um passeio pelas escolas literárias, né? Então, assim, muitos poemas têm uma pegada simbólica do simbolismo, né? Simbolista. Os sons das palavras ganham mais tempo na leitura, né? E tem um poema que é um poema concreto, que de longe você pode olhar e ver a figura. Dá para ver? Dá sim. Parece o quê? Uma seta. Opa, uma seta, um pinheiro, uma árvore de Natal. Isso, uma árvore de Natal que remete ao Oriente, né? A Baltazar Rei Mago, talvez. Legal. E todo poema é uma única frase, que nem a minha, é o nome de um livro. É o Meu Pé de Laranja Lima, né? Então, a frase ficou: do meu pé de laranja lima ficou um cheiro de Oriente. Então, Oriente é o pé aqui,
o tronco, o oriente, Aham. que sustenta a árvore, né? E foi uma assim, o que ficou do meu pé de laranja lima e de muita coisa que ele representa? Ficou um senso de direção, né? Ficou um senso de direção. Bom, estou analisando o poema, coisa muito feia de fazer. Não, você tá. Entenda que você está fazendo um trabalho de divulgação científica, você está mostrando as possibilidades para as pessoas. Cara, e aí e aí eu vou concluir, porque, bom, tem o capítulo Fibras e Malhas, né? E essa lógica vai chegando até as fazendas, né? As Legal. pessoas hoje talvez não saibam, mas a fazenda é o nome que se dá para o tecido que chega da fábrica na loja em que ele vai ser vendido. Ele vem em rolos, né? O tecido vem em rolo. Aquele rolo de tecido é chamado de fazenda. Então, o último capítulo do livro são fazendas. São textos não com mais fios, né? O tecido maior e em extensão também. Então eu faço essa brincadeira dos versos menores que demandam um tempo de leitura para esse leitor apressado que todos nós somos hoje, e vou conduzindo esse leitor até o último texto, que na verdade é um conto de prosa poética. É um conto de prosa poética. Então, assim, do ponto de vista da coesão do livro, do projeto, explicando dessa forma, se eu não explicasse, você ia dizer, ó, Baltazar, mas você é um livro de poemas e aqui no final, isso não é um poema, isso é um conto. Eu digo, é um conto. Então, furou a coesão, né? Furou a coesão num livro de poemas, mas essa é justamente a intenção, né? Como prosador, eu sou um poeta. Então, eu gostaria de fazer essa analogia, né? De conduzir o leitor dos versos até uma leitura mais demorada. Não é um conto grande, tão longo assim, demanda pouco tempo de leitura. É Dona Eulália. Gosto muito da Dona Eulália. Ela surgiu para mim em forma de poemas. Ela é uma senhora que tem aproximadamente 70 anos, e ela é uma leitora ávida, né? E quando ela surgiu como personagem nos poemas, no momento que eu fui montar o livro, eu falei, não, a Dona Eulália precisa entrar, né? E aí eu peguei todos os fragmentos que eu tinha escrito a respeito dela e dei uma coesão. E é um texto que eu gosto muito, porque como eu considero o livro um passeio pela ficção, pela literatura, né? O final, esse conto de prosa poética, Dona Eulália, ele trabalha muito com Ulisses do Joyce. É um diálogo, na verdade, né? É um diálogo que eu faço de forma poética e uma homenagem também ao Ulisses do Joyce. Show de bola. Ah, que legal, que legal. E quem quiser adquirir esse livro, é possível comprar ele pela internet? Como é que é? Pelo site da editora Penalux, né? Tem uma coisa curiosa, assim, esse livro foi lançado em 2019, ano passado, foi na primavera, o primeiro dia de primavera, foi muito significativo, o pessoal do Grupo Mariri colaborou com o evento, então eu pedi para eles tocarem mantra, porque eu tinha ouvido muito mantra na época que eu estava ouvindo Shiva Shambhu, na verdade, eu fiquei obsessivo. Eu ouvia obsessivamente o mantra, ou seja, eu estava enlouquecendo quando eu estava compondo o livro. E eles foram, o Grupo Mariri, na Casa da Cultura, e foi legal, sabe? Teve assim, o livro, no lançamento, o livro me mostrou isso, sabe? Que eu consegui reunir leitores ávidos, leitores que têm uma prática rápida de leitura, jovens acostumados com leituras rápidas, ou um leitor mais experiente, sabe? Muitas gerações, 3 gerações no mesmo lugar, para falar de poesia, então foi muito legal. Fiz mais 2 eventos, um na Academia Francana de Letras, que foi muito legal também,
Eles têm um espaço bacana lá nos fundos. Mas, no final do ano, um grupo de escritores me convidou para fazer um sarau em janeiro. E aí eu já tinha encerrado, assim, porque assim, existe um compromisso do autor com a editora. Então, eu não queria pedir mais livros, porque eu já tinha me dado por satisfeito. Eu queria já investir no próximo projeto que já tinha começado, que é a antologia, e deixei a divulgação só para a editora, né? A editora continuou vendendo o livro no site, e continua ainda. E aí, naquele momento, para esse evento, que foi em janeiro, eu pedi mais um lote de livros, né, para vender lá, e acontece que o evento foi um fracasso, do ponto de vista de público, porque foi na primeira semana de pandemia. A gente não sabe... Foi na primeira semana da pandemia. Então, assim, os que foram já tinham comprado livros, já conheciam, né? E eu fiquei com um lote parado, fiquei com 40 livros dentro da caixa. E vendi 20 e recentemente eu pus a boca no trombone, vendi mais um pouco. E é assim que a coisa vai. Legal. A gente agora, existe o desafio de trabalhar com as novas tecnologias para poder divulgar os nossos trabalhos e também monetizar, né? Afinal de contas, o artista ele não pode ficar sem o recurso para garantir a subsistência, né? Então, uma coisa que pode ser feita, que eu vi algumas pessoas fazendo, são degustações literárias ou saraus virtuais. Então, existem plataformas, como, por exemplo, a plataforma Simpla. A Simpla, ela garante desde o streaming, então você faz o que nós estamos fazendo aqui através dos mecanismos próprios deles, até a venda de ingressos. Então, o que eu tenho visto? A pessoa vende o ingresso para um sarau, que é virtual, ou uma degustação, que é virtual, e ganha o livro. Então, não são ingressos baratos, né? São ingressos 40, 50 reais. Aí a pessoa vai participar de um evento, esse evento ele é online, e participar mesmo. Então, pode acontecer de várias câmeras, pode acontecer de ser só a câmera no artista e ele vai interagindo no chat. Então, tem múltiplas formas. A pessoa que está fazendo isso com sabedoria, com muita capacidade, é o Fernando, do Teatro Mágico, e ele chama de experiência. Ele fala o seguinte, olha, o Teatro Mágico não tem como mais fazer show nesse contexto de pandemia, então eu tenho feito experiências com até 20 pessoas. Então, a tela é ele e mais 20 pessoas que conversando, dialogando, lendo poesia, tocando música. E eu vi outros artistas fazendo isso numa esfera menor, também na parte da literária, só na questão literária. São desafios, porque 2020 é um ano que vai ter que ser cancelado, não vai ter jeito. 2020 deu ruim, né? A gente tem que... Vai ser um ano que vai ser cancelado e por isso mesmo ele vai entrar para a história assim, como um gol de placa, né? Muito vai ser dito a respeito desse tema. Vai. Né? Muito vai ser escrito, muita análise vai ser feita e, enfim. Mas a gente... Quem sobreviver conta a história depois. Conta a história. Legal. Os vencedores sempre contam a história. Show de bola. Bom, eu vou te interromper aqui só para falar de um assunto muito importante, que o nosso programa é o Café com Cultura. E, nesse momento, o meu café, o da xícara já acabou. Eu vou ter que... Você tem aí na sua garrafinha ainda? Cara, eu trouxe porque, assim... ainda tem. Ó, vê se você consegue colocar para mim aqui, ó. Fica à vontade aí, pessoal, ó. Você consegue, deixa eu ver, você consegue colocar na minha? Opa. Esse café que nós estamos tomando aqui é uma cortesia do amigo Milton Monteiro. O Milton, ele é produtor de café, é um dos proprietários da Fazenda Santa Júlia. E esse café aqui dele, o Baltazar já recebeu o cafezinho dele ali.
Esse lote aqui é um café Bourbon. É um café especial, fantástico, show de bola. Aqui, né, esse estúdio de onde eu estou gravando, que é aqui na minha casa, né? A gente transformou isso aqui num estúdio. Os cafés dos nossos convidados do Café com Cultura ficam guardados aqui. Vocês não têm ideia do cheiro que é esta sala. Não. Espera aí que eu fiz bobagem. Deu um eco aí. Então, quem quiser conhecer, a partir dessa semana, os cafés estarão disponíveis no site. E o site se chama O Verdadeiro clubedocafé.com.br. E lá você vai encontrar outros tantos. Existem cafés aromatizados que eles produzem, né? Esse tem o aroma de café mesmo. É o café. Esse estilo dele é muito bom mesmo. Show de bola, cara. Mas os caras produzem café com aroma dos mais variados: pimenta branca, jasmim. Fizeram um tal. Esse eu não provei. Um tal de Jack Coffee. Imitando o aroma amadeirado do Jack Daniels. Então, eu ainda não provei, porque eu tô com medo de beber esse café e ficar tonto. Mentira. Mas é um aroma amadeirado que dialoga com o aroma do uísque, mas não tem álcool, é só café mesmo. Então, se você está curioso, quem quiser conhecer mais o que a Fazenda Santa Júlia tem produzido de legal, procura lá, entra no nosso site, o verdadeiro clubedocafé.com.br, você vai se surpreender. Você aprovou o café, Baltazar? Gostou? Muito. Gostei. Fiz ontem, quando eu recebi. Gosto muito de café, né? Eu não fico sem café. De manhã, principalmente. Passo a manhã inteira tomando café, lendo, escrevendo. E esse aqui tem um aroma realmente muito bom. E é gostoso, sim. Show de bola. Então, ó, muito obrigado, viu, Milton? Milton, que é o produtor que nos doou, que está apoiando o nosso programa. Ele esteve aqui, muito gentil. Ele é show de bola, cara. Ele é um cara muito bacana e somos muito gratos por ele estar nos apoiando essa iniciativa aqui. Muito bom. Temos algumas perguntas, né? Antes disso, professor, eu preciso que você pegue o link da editora e coloque nos comentários aqui do nosso chat, para que eu jogue, para que as pessoas possam ter acesso ao livro. Tenho certeza, já tem gente que me mandou o WhatsApp aqui agora perguntando. Vamos divulgar esse livro, vamos trabalhar com essa divulgação, que ela é muito importante, porque você merece. O Vitor está dizendo aqui que este café é muito bom, que ele também ganhou. O Vitor foi o primeiro convidado do Café com Cultura, também ganhou o cafezinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui as perguntas que as pessoas mandaram. A pergunta do Anderson, estou voltando aqui. Rapidão, vamos lá. Carlos. Oi. Eu vou deixar aqui no comentário da live. Sim, deixa aí que eu já jogo na tela daqui a pouquinho. Eu acho, cadê? Não sei se vai dar certo, vamos ver se dá. É o site da Penalux, e lá procurando você encontra os dois livros. O Tecido na Papelaria e esse que eu acabei de lançar, que é um lançamento de 15 autores, né? Eu organizei uma antologia, é o projeto de 2 anos do grupo Tanto Mar Entre Nós, que eu contei agora há pouco, né? Evolução daquela ideia que chega à publicação. E eu trago comigo 15 autores. Daqui a pouco a gente podia falar a respeito. Vamos falar agora. Aí o pessoal que fez pergunta, espera mais um pouquinho. Tanto mar entre nós. Isso, pode ser? Tanto mar, tanto mar. Vamos lá. Dialoga com Chico Buarque, dialoga com Fernando Pessoa, dialoga com tanta coisa, né? Mas assim, sim. É o nome, então, da coluna que eu tinha naquela revista portuguesa que eu contei, né? Que ela parou de circular, e é um pessoal bacana lá de Lisboa que fazia um trabalho bacana. E aí parou de circular e eu peguei o nome com autorização da coluna, né? E aí fiz o grupo vinculado ao meu blog, com a intenção de no futuro realmente publicar, né? Legal.
E o ano passado, em outubro, saiu, então, pela mesma editora, o link está aí da editora, é só procurar lá, Tanto Mar Entre Nós. E, assim, particularmente, eu acho que, assim, trazer essas pessoas comigo, né? São 15 autores. A capa é da Regina de Franca, sabe? Dona Que da legal. Gramofone, da deslocadora. Sim, 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 sim. Deixa eu Nossa, fazer que aqui o linda. merchan da Gramofone, quando puder pegar lá, abrir de novo, né? Bom, a arte dela, a modelo dela, ela é pintora, Regina de Franca. E assim, dos 15 autores, quatro são, três são europeus, né? Dois de Lisboa, que é o José Manuel Serradas e a Patrícia Maia Noronha. Eles participam com contos na antologia. A Uhum. Patrícia, ela já tem um livro lançado lá, é uma graça de pessoa, e gentilmente cedeu 3 contos do livro dela, porque, assim, uma dificuldade que a gente encontra é comprar livros de fora, né? Se aqui, às vezes, não é fácil comprar autores de fora, é meio complicado. Então, eu queria muito a participação dela nessa Uhum. primeira antologia. E também tem o Malik, que é o pseudônimo de José Souza, que mora nas Ilhas nos Açores, ali do ladinho de Portugal. Que E legal, cara. também tem a participação do João Apolinário, da Lango Sebastião, tem 22 anos, uma família numerosa, ele mora em Luanda. Rapaz, que legal. Isso, legal. Então, assim, esse livro tem essa, poeticamente, né? Poeticamente, a intenção de fazer essa ponte através da língua, através da literatura, conectar essas pessoas que estão longe e representar também, né? É um lugar de fala, porque, assim, tem autores aqui que já escrevem há tempos. É o caso, por exemplo, do Marco Aurélio Vieira, mineiro de Belo Horizonte, um Uhum. exímio sonetista, e ele representa essa pegada da poesia clássica, formal, dos sonetos, com maestria, né? Uhum. Eles são maravilhosos. Eu separei um aqui, se tiver tempo a gente até lê. Vamos ler, opa. E os outros, posso ler então o soneto Pode dele? ler, opa. É o soneto do Marco Antônio Vieira, mineiro de Belo Horizonte. Tarântulas. Tarântulas do medo entrelaçam pernas peludas, fartas, farpas repulsivas, nas pernas de necroses muito internas, das ânsias da verdade em mim cativas. E as pernas destas ânsias, presas, vernas, esmagam-se entre as pernas tantas vivas e negras, mais que noites de cavernas, as pernas das tarântulas nocivas. Tarântulas medonhas vêm me estranham e medram seus intuitos ardilosos, com pernas crespas ásperas que entranham. E em ríspidos temores pegajosos enganam meus resquícios e me arranham os últimos metais esperançosos. Show de bola. Cara, que legal. A literação na A literatura. veia. Adorei. Que Nós temos a primor. presença na antologia do Tânio Saad, Pérez Correia, de Franca, a Tárcia, também de Franca, Tárcia Saad, Caire Saad, eles têm um nome parecido. E também, assim, o seu Carlos de Assunção, né? Ele está na Aham. antologia. Conheço o Carlos há 25 anos, sempre presente nos projetos das escolas, nos projetos que eu desenvolvia também. Então, foi sempre uma vontade muito grande de incluir, trazer o seu Carlos para perto, estar perto dele como autor, né? Então, é uma Aham. satisfação muito grande e de ter Carlos de Assunção. Ele gentilmente cedeu,
foi difícil selecionar, né, os poemas. Eu fui lá, a gente conversou, tomamos um café, selecionamos os poemas dele juntos, tá aqui na antologia. Então, você tem várias pontes sobre esse tanto de mar, né? Você tem, assim, a ponte que dá visibilidade para vozes anônimas, vozes de adolescentes que estão chegando agora, que é o caso do Vitor Luan, do Pará, um menino que escreve, você assim, fala, putz, mas esse menino deve ter... Não, menino, esse homem deve ter uns 35 no mínimo, sabe? Ele Aham. está saindo do ensino médio agora, sabe? Então, isso é muito legal. Eu acredito muito nas novas gerações. Ao mesmo tempo, como a gente falava agora há pouco, em que às vezes parece que está tudo perdido, que a molecada está perdida ali no celular, que está perdida na distração, sabe? Eu preciso acreditar que essa juventude está criando o amanhã, o novo, sabe? Em que algum momento vai romper ali alguma coisa, o talento, sabe? Aquilo que a sociedade está sufocando, porque ser adolescente hoje com tanta distração, eu acho que é pesado, não é uma coisa legal, Certamente. não é legal, sabe? É. A distração não é alguma coisa que me deixa, sabe? Então, é, é, e eles estão aqui, o Luiz Felipe Arcelino foi meu aluno na escola Laura de Mello. Eu descobri esse menino, o talento dele, quando eu dei um curso de fotografia na escola, dentro de um projeto que eu desenvolvi como professor da escola, né? E trabalhando com linguagem, né? Sempre. Teatro, fotografia, né? Poesia. Tudo isso para fazer com que o aluno leia mais, né? Para Uhum. multiplicar as camadas de leitura que ele seja capaz de fazer de um texto. Porque ler só por ler, como uma máquina de xerox faz cópia, não é interessante para a educação, né? Aham. Não Então, resolve. o Luiz Felipe Arcelino, ele começou a me mostrar os textos dele. Eu falei, cara, escreve, 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 né? E aí comecei a dar um chacoalhão nele aqui, outro ali, e ele tem um olhar para fotografia muito interessante. Eu percebi que ele tinha o que dizer nas imagens que ele fazia. Então, e ele está na antologia, agora ele está experimentando o YouTube, está experimentando, teve coragem de se colocar, né? É bonito de ver o adolescente que está superar, né? A pessoa superar, eu superar os meus limites, você superar os seus limites, nós todos temos limites a serem superados, né? Uhum. E intermediar essa superação em algum momento, eu acho que é o que há de mais interessante na nossa profissão. Ah, com certeza, muito bom. Professor, eu vou te pedir mais uma gentileza. Se você puder me mandar também o link da editora no WhatsApp, Sim, nós temos uma lista de transmissão e algumas pessoas já me mandaram no WhatsApp agora pedindo o link. Então eu já vou enviar para elas na lista de transmissão certo. agora. Muito Beleza. bom. Agora, já encaminhando para a nossa parte final, nós temos algumas perguntas. Então, eu separei duas aqui para que a gente possa tratar agora Sim, e depois a gente conclui. Pergunta do Marinilton. Marinilton participou bastante hoje. Depois eu gostaria que você desse uma olhada nos comentários, porque ele disse que ele tem uma experiência, a família dele tem uma relação especial com o mar, que são mais de 25 pessoas da família dele que o nome começa com mar. Ele mesmo se chama Marinilton. E ele diz que vai comprar o livro, que ele quer legal. conhecer mais o seu trabalho. Ele tem essa questão pessoal que o motiva. E a irmã dele tem um canal no YouTube que também faz resenhas de livros. Então ele tem interesse em conversar contigo posteriormente para poder divulgar esse trabalho lá, tá? Então, ele perguntou aqui o seguinte, ó, professor Baltazar, qual a sua opinião sobre a mutação da história? Os leigos acham que a história, por ser algo do passado, não muda. Mas vemos que, ao reler fatos e reanalisar as circunstâncias que ocorreram, o passado muda. Qual que é a sua opinião sobre o questionamento do Marinildo? Pronto, posso falar?
Sumiu a sua imagem aqui. Bom, é o seguinte, mutação da história. Desculpa, como o texto é muito grande, aí eu dei Ah, uma escondidinha aqui para ficar só você e você ficar em destaque. é o Mas Marinilton que perguntou? é uma Tá. É, olha, a história é uma ciência, né? Então, existe um método, toda ciência tem método, ela responde ao método científico. Se o historiador que se debruça sobre algo que já aconteceu no passado, ele não seguir um procedimento já estabelecido do método científico, no final, o trabalho dele não vai ser reconhecido como um trabalho científico de história, não vai ter crédito, né? Não vai crédito. Diferente da literatura, que se debruça sobre eventos do cotidiano e do passado, e ela interfere, ela recria, ela multiplica os eventos sem o compromisso da veracidade. Respondendo a sua pergunta, eu particularmente acho que a linha que separa a história, o fato real, daquele criado, do imaginado, é muito tênue. É muito tênue. Por quê? É muito fino, né? E às vezes difícil de perceber. Porque a história, quando ela se debruça sobre algo que aconteceu, o historiador se debruça, ele vai procurando através de fontes, né, escritas, documentos, registros da oralidade, jornais, enfim, uma infinidade de registros do passado, como um trabalho de investigação, né, ele compõe um olhar sobre esse passado. Dependendo do lugar de fala desse historiador, dependendo da formação dele, ele vai olhar para esse recorte no tempo e dizer: olha, foi assim, assim, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo outro, né? E vai justificar essa história que ele conta. Então, nesse sentido, ele vai sempre recontar de um outro ponto de vista, porque à medida em que eu vou vivendo no presente, eu vou lançando um outro olhar para o passado, né? Então, recontar a história, o fato não muda. Então, se alguém levou um tiro há 20 anos, por exemplo, né? A pessoa morreu. Como é que você altera uma coisa? Não, não existe isso, né? Os portugueses chegaram no Brasil. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento que comprova a chegada de Cabral com as caravelas no Brasil. Ponto. Nem nada vai mudar isso. Porém, se eu sou um historiador português, se eu sou um historiador brasileiro, se eu sou um historiador inglês, americano, e dependendo do olhar que eu tenha sobre o fato de que um povo de uma cultura diferente atravessa um oceano e chega num outro lugar que já existe civilização e impõe o seu modo de viver e explora o trabalho daquele povo, se eu não chamar isso de conquista, né, porque eu vou chamar o quê? De descoberta? Talvez fosse para os portugueses que chegaram naquelas circunstâncias, né? Mas para quem lança um olhar, esse que eu coloquei, da dominação, não é descoberta, é colonização. Então, coloca todo o passado sobre um outro viés. E isso serve para qualquer fato histórico, né? Porque vai analisar não só o fato em si, mas a conjuntura. Eu, como historiador, como professor de história, eu não gosto de me atentar aos fatos. Eu não sou aquele que coloca a linha do tempo na lousa e diz que aconteceu isso em tal ano e depois pula para o outro, tal, como se a história fosse uma sequência linear de fatos ocorridos, né? Não. Eu parto da conjuntura. Eu boto lá o fato e falo, seguinte, agora vamos destruir esse fato aqui, vamos refazer esse fato aqui, vamos olhar para ele diferente, certo? Vamos imaginar que essa linha aqui agora está no teto, em cima da nossa cabeça. Eu apronto. Eu tenho até pena dos meus alunos. excelente. A outra pergunta seria do professor Anderson, mas diante da sua explicação, eu vi aqui que vocês têm um posicionamento muito semelhante, então eu vou colocar, não vou colocar a pergunta, eu vou colocar também um comentário dele, mas vai tomar a tela inteira. Olha lá. Bom dia. O fato histórico e a história não mudam. O que muda são as nossas narrativas sobre eles. Exemplo, a Segunda Guerra Mundial é o fato ocorrido,
Dependendo da narração que for escolhida, teremos heróis e vilões sobre os eventos. Depende mais de quais as intencionalidades ou dos objetivos de quem fará a narrativa. Por isso é tão importante a função do historiador e do professor de história para embasar cientificamente as narrativas. Hoje, o hoje professor Anderson aprendeu, enquanto aluno, aprendeu muito bem com o seu mestre Baltazar. Show de bola. Gratidão. Muito bom. Que legal. Professor... Cara, recentemente, Carlos, só para emendar aí, recentemente houve uma onda de pessoas fazendo selfies em monumentos do Holocausto. Tá? Teve um barulho de pessoas inconsequentes, turistas, fazendo selfie em cima de túmulo, no Museu do Holocausto, e pegando a história recente do Holocausto, né? Então, essa é a lição da história, voltando a repetir, né? Se algo aconteceu, se algo foi pensado, foi maquinado, pode acontecer de novo. E a gente hoje está vivendo um momento de resgate, de ressurgimento de um posicionamento fascista na política de extrema-direita no mundo, especialmente no Brasil, né? Então, assim, inclusive, a gente viu posicionamento de muitos representantes do governo minimizando o Holocausto, por exemplo, minimizando muitos eventos, a pandemia, né? A pandemia. Então, assim, é isso mesmo, dependendo do lugar de fala e da intenção do sujeito, então tem que tomar muito cuidado, porque o discurso é muito importante, ter o ouvido atento para essas questões. Com certeza. Se a gente não ficar atento, né? A gente tem discutido muito, quem tiver interesse mais sobre esse assunto, nós temos um programa aos sábados, chamado Pensamento Coletivo. E nós sempre convidamos alguém para poder fazer a discussão da questão macro. E o tema do autoritarismo, o tema do fascismo, ele mexe, ele volta à tona. Esse sábado mesmo, sábado passado, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, procure minha fanpage, Professor Carlos Amorim, a live está lá, nós vamos subir no YouTube também, porque o afã autoritário, ele mexe, as pessoas param de prestar atenção nele e é o momento que ele cresce. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas ele falou isso porque ele estava brincando. Sim, com certeza. Está brincando para ver se pega. Então, ou seja, são testes. É como se a fronteira entre a democracia e a autocracia, o totalitarismo, não é uma fronteira estática. Ela está sempre se movendo, para lá ou para cá. Existem forças sempre tentando alargar estas fronteiras. O que cabe a nós? Não permitir. Não permitir de forma alguma. Porque senão, daqui a pouco, estarão a censurar tipos de produção cultural, artistas. Não é de uma hora para outra. Não é alguém que... Sempre é aos poucos. E a experiência histórica nos revela isso, então é preciso estar atentos. O preço da democracia é a eterna vigilância. Bom, o Anderson mandou um abraço para você aqui, ó. Olha o tamanho da influência, ficamos bem parecidos mesmo, né? Então, as análises de vocês foram muito próximas. Muito bem, professor, eu gostaria de te agradecer imensamente, porque não é todo dia que a gente consegue ter uma conversa tão rica quanto essa que a gente teve aqui, saber que você está aqui na mesma cidade que a maioria de nós, que está produzindo, e mesmo estando aqui fazendo ponte com o mundo inteiro, com as outras nações lusófonas, Portugal, Luanda, e no Brasil também com outros estados, conectando as pessoas através da arte, através da escrita. Isso é muito importante. A sua história é muito rica, porque você contou que veio na fábrica de sapato, para o banco, para a universidade, para a sala de aula,
e de lá para os livros. Então, isso é inspirador, porque Franca, ainda hoje, cerca de 80% da economia ainda está em torno do sapato. Então, muitas vezes, aquele jovem que está numa fábrica, ele isso é triste o que eu vou falar agora, mas às vezes o jovem ali naquela fábrica, às vezes ele não tem referência. Então, ele está na esteira, o sonho dele é ser encarregado. Sim. E depois, se ele está encarregado, o sonho dele é ser gerente, o sonho dele é abrir a própria fábrica. Sim. Então, nada de errado com isso. Sim. Mas ele está reproduzindo as referências que ele possui. Seria interessante ele ter outras referências. É interessante que ele saiba que hoje o autor, eu ia falar ator, mas você é ator também, né? Então, assim, hoje o professor, autor, ator, Baltazar, que está publicando um livro por ano. Hoje, ele está aqui na nossa frente, é um pensador, é um intelectual, é uma pessoa inquieta, no sentido filosófico. Essa pessoa também esteve na fábrica. Então, aquela pessoa que está ali, ela pode continuar trabalhando na fábrica, tranquilo, mas é importante saber que existem outros horizontes, existem outras coisas a serem buscadas, sim. E a sua história conta isso pra gente. Muito obrigado. Só para... você falou que não tem nada de errado, né? E realmente não tem, todo trabalho enfim, mas assim, se a pessoa ela sente que ela não está no lugar que ela gostaria de estar, né, e que falta aquela chama, né, e ela tem aquela chama dentro dela que sinaliza isso, cara, eu acho assim, eu acho não, tenho certeza, e esse é o meu conselho que eu dou sempre para os adolescentes, que estão em busca da sua identidade, do seu lugar no mundo, né, porque eu também busco meu lugar no mundo constantemente. Eu acho que isso não tem fim, essa busca. E é isso, quando vibrar, quando aquela chamazinha perceber que ela está acendendo, é porque está no caminho certo da vibração, da paixão, e a palavra certa para isso é essa mesmo, é tesão, sentir aquilo forte, então é naquela direção. Vai porque vai com vontade, vai com disciplina, encontre disciplina, porque sem disciplina também, só o tesão, só a paixão não é suficiente, é preciso ter um projeto, uma meta, onde quero chegar, e se permitir seguir o caminho. Uhum. Nossa, show de bola. Excelente. Eu queria agradecer a você também, bastante, cara. Não, tamo junto. Tamo junto. Esse projeto nosso, ele faz parte da grade de programações do Coletivo da Cultura. O coletivo, ele tem 3 ações por semana. Segunda-feira de manhã é o programa Café com Cultura. Na quarta-feira à noite, é o programa Palco Coletivo, que já estou fazendo convite para você, para que você possa participar. O Palco Coletivo é um programa de arte. Então, o artista, por exemplo, esse é um programa de entrevista. O Palco Coletivo é um programa que você vai ter condição de expor mais a sua produção. Eu vou pedir para o professor Vitor, que é o responsável por esse programa, entrar em contato com você em breve, para poder divulgar um pouco mais do seu trabalho. E no sábado a gente tem o outro programa de entrevistas, que é o Pensamento Coletivo. Então, o Coletivo da Cultura ele se posicionou nesse sentido de dar visibilidade à produção artística de Franca, né, porque, afinal de contas, nós somos um palco gigantesco por onde passam centenas de bons artistas e, muitas vezes, quem mora aqui na cidade não conhece. Então, é preciso dar voz, dar visibilidade a iniciativas como a sua. Obrigado pelo seu tempo. Sigamos juntos, firmes, porque o momento exige. Sigamos. Tá joia? Tá joia. Obrigado, um abraço a todos que ouviram, que seguiram, que vão ouvir depois, né? É isso aí, então. Show de bola. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Valeu. Tchau.